Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não importa o quão longe você esteja do Pai, não importa, porque Ele escala montanhas, Ele faz tudo para encontrar você, onde quer que você esteja. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, você pode se colocar de pé para declarar essa canção, para reconhecer que o amor do nosso Deus não se compara a nenhum amor. Ele rompe todas as barreiras para nos ter de volta nos braços dele. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, assim como ele fez com Jó, quando os amigos dele levantaram tantas coisas contra Jó, quando eles colocaram em prova a fé de Jó, a fidelidade de Jó, no final, o nosso Deus, ele derrubou todas as mentiras que diziam a respeito de Jó. Ele mostrou para as pessoas como Jó era fiel. E é isso que o nosso Deus faz. Ele faz tudo para cooperar para o nosso bem. Então eu gostaria que nós todos juntos declarássemos mais uma vez que o nosso Deus, ele destrói todas as mentiras, ele derruba muralhas, tudo para nos encontrar, tudo para nos ter perto dele. Você pode dizer: traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh. Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor escala as montanhas, o Senhor quebra todas as mentiras, o Senhor está sempre, ó Pai, ao nosso lado, o Senhor está sempre às nossas buscas, ó Pai. O Senhor, ó Pai, não quer perder nós de vista, ó Pai. E nós, às vezes, ó Pai, vamos longe de Ti, às vezes nós caminhamos em lugares, ó Pai, que o Senhor não está perto de nós, mas o Senhor vai sempre ao nosso socorro, o Senhor vai sempre, ó Pai, nos buscar. E muito obrigado, ó Pai, por esse ousado amor do Senhor. Muito obrigado por esse amor que nos busca, que nos agarra e nos traz de volta a Sua presença. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te agradecemos essa noite por esse amor maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Maravilha começar uma celebração cantando sobre esse amor de Jesus que foi pago um alto preço naquela cruz para me salvar, para salvar todos nós, para salvar você, para poder te trazer para perto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: esse amor eu quero viver essa noite. Pode cumprimentar 10, 15 pessoas, sai falando para todo mundo que está à sua volta, na sua direita, à sua esquerda, atrás. Pode sentar, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma terça de esperança.
Última semana sobre o tema Jó. Última semana que nós vamos conversar um pouco sobre esse personagem tão importante que passou por tantas dificuldades, que foi do sofrimento à esperança, e que você essa noite possa ter vindo com o seu coração aberto. Uma noite fria, alguns aí pelo visto resolveram ficar em casa, assistir pela internet, no seu sofá, mas que bom que você veio, que bom que eu estou te vendo aqui, é um prazer ter você aqui com a gente, amém? Nós temos ao nosso lado o Espaço Kids, então para crianças de 0 a 3 anos, se você está com a sua criança e ela não te deixa prestar atenção na celebração, a hora que você vê ela está aqui na frente, ela está do outro lado, está lá atrás e está correndo e você não consegue acompanhar ela, você tem o espaço ao lado aqui no salão, que você tem a transmissão ao vivo da nossa celebração, você não vai perder a celebração e a sua criança tem todo o ambiente preparado para ela poder brincar com os brinquedos ali, tem alguns lápis para ela colorir, então tem esse espaço totalmente reservado para você, que não quer às vezes perder o seu foco aqui dentro com o seu filho, com a sua filha, você pode correr no espaço ao lado até 3 anos, e as crianças têm que ser acompanhadas, tá, irmãos? Você não pode chegar lá, deixar ela lá, porque ela não tem nenhum facilitador, então vá com a sua criança e fique lá com ela, para que tudo possa dar certo com normalidade. Tem como passar o slide? Aí, espaço do livro, chegou algumas coisas, no domingo algumas pessoas já adquiriram alguma dessas novidades, você pode passar ainda lá ao fim da nossa celebração no balcão de informações, você pode ir lá dentro, conversar um pouco sobre, acho que é a Denise que vai ficar hoje? Cadê a Denise? Denise, você pode conversar com ela ali, ela vai poder te dar umas orientações sobre alguns livros, tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida através desses livros, e algumas pessoas já levaram algumas dessas novidades no domingo, mas ainda ficou alguns exemplares ali, pode passar lá que tem livros que vão abençoar muito a vida de vocês. Manhã de oração, toda quarta-feira, como a gente já fala algumas quartas-feiras, a nossa semana ela começa na quarta-feira, então vem amanhã, 6:30 da manhã, começar a sua semana aqui, nós 6:30 da manhã vamos nos encontrar aqui, temos um tempo de louvor, um tempo de devocional, depois um tempo de oração, depois às 7 horas já se encerra. E ao lado nós temos um lanche, um café da manhã, que podemos ter esse tempo de interação, você pode passar lá, e depois você pode ir embora para levar os seus filhos para o colégio, para você ir para a sua empresa, cumprir seus afazeres, mas venha com a gente 6:30, toda quarta-feira, aqui na igreja, manhã de oração, vai ser um prazer te receber aqui, e todas as quintas-feiras, 1:30 da tarde, fruto maduro, você que está na melhor idade, você tem uma programação totalmente especial, para que você venha aqui na quinta-feira, 1:30, e receba a palavra de Deus através de uma devocional. Você participa de oficinas como artesanato, como crochê, você pode participar também do coral do Fruto Maduro, que é maravilhoso, é lindo. Então é um tempo totalmente preparado para você, especial todo para você. Então você pode vir, você da melhor idade, começa às 1:30 e tem várias atividades, tem alongamento também. Nós te esperamos aqui na quinta-feira, 1:30 da tarde. Sassoró. Pode ser que ainda tem algumas vagas, né, pastor? Algumas pessoas desistiram, mas hoje vai ter uma reunião sobre o pessoal que vai antes de carro, e pode ser que não tenha vaga às vezes no carro, algumas pessoas não vão conseguir ir de carro e vão ter que ir no ônibus, mas surgiu algumas vagas, e pode ser que dê para você ir ainda. Então se você sentiu o desejo no coração de ir para Sassoró, dê o seu nome no balcão de informações, sobrando essa vaga, tendo essa vaga disponível no ônibus, nós vamos entrar em contato com você, vamos passar todas as informações do valor, horário de saída, como que vai funcionar. Então se você ainda tem a esperança de ir para Sassoró, dê o seu nome, passe no fim da nossa celebração, pode também ligar amanhã aqui na igreja, mandar uma mensagem no WhatsApp, que com certeza nós vamos poder te responder, vamos poder te falar se conseguimos abrir essa vaga, se não conseguimos, e se conseguimos, vamos conseguir passar algumas informações para você, como eu já disse, do horário, do valor, o que você vai fazer lá, como que vão ser as atividades. Então não deixe de dar o seu nome ali para Sassoró, que pode ser que surja algumas vagas, beleza? E sobre a oferta de Sassoró, nós ainda arrecadamos metade do esperado. Então se você não vai conseguir ir, você pode ficar aqui orando pelo nosso pessoal que vai fazer a construção, pelo pessoal que vai na equipe de evangelismo, e você também pode ajudar na construção ficando aqui, mas enviando uma quantia financeira. Na sua frente tem um envelope. Se você pegar e colocar uma quantia e escrever oferta Sassoró, nós estamos recolhendo essas ofertas e direcionando para os materiais de construção. Então você vai poder doar, você vai poder fazer uma ajuda financeira. Tanner, mas eu não irei, eu não vou poder ajudar lá. Ajuda dessa forma. Nós só conseguimos por enquanto arrecadar a metade do esperado.
Então, se você puder colocar oferta Sassoró, nós vamos poder contabilizar e colocar, olha, essa daqui é para oferta. Se você não colocar a oferta Sassoró, infelizmente nós não vamos considerá-la como uma oferta para Sassoró. Então, se você puder ajudar a gente nessa causa, temos ainda alguns valores, algumas coisas para serem comprado para construir a sala das crianças, e vai ser um prazer receber a sua ajuda. Amém? Já nesse embalo de oferta, vamos cantar agora na primeira música, e você pode me devolver o seu dízimo e a sua oferta. Você não está dando, você está devolvendo, você está retribuindo aquilo que o Senhor tem te dado. Então venha com alegria. Durante a nossa primeira música, você pode vir à frente, devolver com alegria no coração aquilo que o Senhor deu para você, aquilo que o Senhor tem te sustentado financeiramente. Se você é membro da nossa igreja, fique tranquilo. Se você não é membro da nossa igreja, errei as palavras, pastor. Se você não é membro da nossa igreja, fique tranquilo, tá? Isso é uma prática dos membros. Os membros sabem que eles têm essa prática, já foi falado na profissão de fé, já foi totalmente conversado com eles. Então não se espante, fique tranquilo. Nessa primeira música você pode, se sentir o desejo no coração de vir à frente, entregar os dízimos e ofertas, você pode vir. Então durante a nossa primeira música, você pode me devolver. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, abençoando os dízimos e ofertas. Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos primeiramente porque o Senhor derramou chuva, ó Pai, nesta terra, ó Pai. Experimentamos tantos dias de seca, tantos dias, ó Pai, que essa terra não via uma chuva, ó Pai, do Senhor, e o Senhor derramou essas bênçãos, ó Pai. A sua chuva é sinal de bênçãos, ó Pai. Por isso, ó Pai, eu declaro bênçãos na vida de cada um aqui, ó Pai. Essas pessoas que vão vir ofertar, ó Pai, coloque alegria no coração delas, ó Pai. Elas não estão dando, mas elas estão devolvendo aquilo que o Senhor tem retribuído, ó Pai, aquilo que o Senhor tem dado à vida delas. Então, ó Pai, coloque alegria e que elas experimentem dessa chuva de bênçãos na vida dela todos os dias, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Nós declaramos que nenhuma muralha ficará de pé nessa noite, amém? Somos filhos de Deus, em uma só voz, cantamos na esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh.
muralhas vão cair, muralhas vão cair. 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 Quando a gente se levanta como exército de Deus, não há muralhas, não há impedimentos que resistam. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Aleluia. Aleluia. Crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente com seus facilitadores para terem agora uma ministração toda voltada para a idade delas, na linguagem delas. As facilitadoras, as crianças de 3 a 11 anos, de 3 a 5, 6 a 8 e de 9 a 11. Deus abençoe, viu, crianças? Que tem agora uma ministração totalmente voltada para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de todos os pequeninos. Enquanto isso, eu quero chamar à frente os nossos intercessores, presbíteros. E você que está fazendo a campanha, está na sua 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, orando pelo seu amigo, orando pela sua amiga. Você pode vir à frente com os nossos intercessores, nossas intercessoras, os presbíteros vão estar aqui à frente. Você pode vir, você da 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha pode vir à frente que nós vamos estar orando pela sua vida. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. E agora é a sua vez de humilhar.
Não se lembra que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, nós confiamos em Ti. Nós depositamos em Ti a nossa confiança. Oh Pai, Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor, bendito é o Senhor. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, por favor? Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ver você aqui essa noite. Estamos muito felizes de poder te receber aqui e hoje continuar com a nossa série de mensagens sobre Jó. Eu acredito que ainda nós temos muitas coisas para falar sobre ele. Talvez hoje nós encerremos o nosso assunto, porque ele é longo e ainda não chegamos no capítulo 42 de Jó. Mas a verdade é que as principais lições e as principais experiências de Jó já foram relatadas aqui nesse lugar, e tenho certeza que já ajudaram a você e ajudaram a mim também a caminhar de uma maneira mais sólida, mais firme, sabendo que problemas e adversidades vêm sobre a nossa vida, porém nós não podemos sucumbir a elas, não podemos nos prostrar a elas, nós não podemos nos entregar a elas, mas continuar lutando. Semana passada nós falamos sobre esse tema, que características do adversário, conhecendo para combater. Lembra que a gente não pode visitar os extremos? Tudo é Satanás e nada é Satanás. Nós sabemos que Satanás não tem todo o poder, porém
ele tem algum poder. Então nossa posição é de vigilância, de equilíbrio, de sensatez, para que a gente possa exatamente distinguir e discernir o que é que o diabo tem feito e armado contra a nossa vida. Tem coisas que você acha que é natural faltar dinheiro no final do mês, é natural os filhos ficarem doentes todo mês, é natural ter problemas familiares, porque todo mundo tem, é natural ter problemas de saúde, é natural viver com esse tipo de vício. Mas na verdade muitas coisas não são naturais não. São obras e artimanhas enredadas no inimigo sobre a sua vida para poder te prender a ele. E muitas coisas que a gente classifica como espiritual, dizendo que o diabo está contra nós, que o diabo está armando contra nós, que o diabo quer nos derrotar, na verdade são coisas que nós deixamos de fazer. E estamos abrindo oportunidades para que ele venha e faça a sua vontade na nossa vida e não permitimos que Deus cumpra seu querer em nós. Então nós precisamos posicionar no lugar de equilíbrio. E a melhor forma de encontrar esse equilíbrio é a gente saber quem é o nosso adversário, conhecer seu caráter, conhecer sua personalidade, conhecer sua característica, porque nós sabemos que o mal não é uma força, a força da maldade. O mal é uma pessoa, é uma personalidade. Diz a Bíblia que Satanás adorava entre os anjos de Deus, por isso o nome dele é Lúcifer, anjo de luz, o maior querubim que existia no céu, responsável por toda a adoração celestial, que um dia seu coração se envaideceu e na sua natureza pecaminosa acabou caindo e trazendo com ele uma grande porção de anjos que hoje são seus demônios e estão ao seu serviço. Portanto, nós não rejeitamos o mundo espiritual, nós não rejeitamos a verdade desse mundo maligno, que é construído em hierarquia e bem organizado. Efésios capítulo 6 diz que eles são organizados em principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, há uma hierarquia maligna, conspiradora contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa história. Porque João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito maligno. Ele não veio para fazer cosquinha, ele não veio para fazer um afago, ele não veio para fazer uma maldade. Ele veio para destruir, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir sua família, destruir sua história, matar suas esperanças, ele veio para acabar com as suas perspectivas, ele veio para te escravizar no pecado, no vício, na dor, ele veio para te limitar a uma vida medíocre sem Deus, ele veio para mantê-la e mantê-lo no engano, na mentira e na falsidade. Esta é a arquitetura do mundo maligno e a gente precisa conhecer para combater. E eu gastei alguns minutos com vocês a semana passada para falar que o Satanás primeiro é um anjo de luz, né? O anjo de luz. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio no meio deles. Veio misturadinho, veio camufladinho para se apresentar diante de Deus. Então, a Bíblia fala que Satanás se nos engana, ele se traveste, ele se camufla, ele teatraliza, ele faz um cenário para que a gente não perceba que é ele. A pessoa que acha que o diabo tem pele vermelha, nariz pontudo, chifre, rabo pontiagudo e tridente na mão, falando com voz aterrorizadora. Não é essa a figura do diabo que a Bíblia apresenta, é um anjo de luz. Ele chega no momento para nos seduzir, ele vem com uma palavra doce, uma palavra adocicada nos nossos ouvidos para a gente falar, ninguém vai saber, todo mundo faz isso, qualquer coisa a gente pede perdão depois. Também nós falamos do diabo que é o semeador de dúvida. Lembra que ele coloca diante de Deus, será que Jó é fiel verdadeiramente? Eu acho que não, hein, Deus? Então ele apresenta isso e a gente vê que a dúvida começa lá no Jardim do Éden. Será que Deus falou para vocês não comerem da árvore do bem e do mal? Falamos isso a semana passada. Lembra que Jesus estava sendo tentado? E o diabo fala, será que você é o filho de Deus mesmo? Se for, então transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele é o semeador de dúvida. Há dúvida no seu coração? Há dúvida na sua vida? Provavelmente é o semeador de dúvida. Porque 1 Coríntios 15, 33 diz que Deus é Deus de paz e não de confusão. Deus não traz confusão. E o último que nós falamos é que o diabo é o acusador. E aí eu quero agora explorar essa parte que ficou a semana passada sem a gente encontrá-la. Diz Jó capítulo de número 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, também pudera, Senhor. Se esse cara é tão bom, é porque o Senhor tem cuidado dele. É porque o Senhor tem cercado de bênçãos. Ele não tem dívida, seus filhos não ficam doentes, não tem briga de marido e mulher, os filhos não estão de mal um com o outro. Pelo contrário,
está todo mundo em paz, tem dinheiro sobrando, a família vai bem, todo mundo tem saúde, está em perfeito estado emocional. É lógico, Deus, que vai ficar fácil te adorar. Todo mundo te adora assim. Essa tese de Satanás de que se as pessoas estiverem bem, é óbvio que elas adorarão a Deus. E aí, então acontece que o diabo fala: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? 3 elementos. Vamos lá? Primeiro, uma cerca em volta dele, pessoal. Segundo, uma cerca na família dele, relacional. Terceiro, uma cerca em volta de tudo que ele tem, propriedades, financeiro, posses. Então Satanás, ele começa a elaborar o seu plano ardiloso contra Jó, manifestando a Deus de que Jó e é íntegro, porque Deus abençoa a sua vida, abençoa a sua família e abençoa o seu patrimônio. Jó tem dinheiro, tem família e tem saúde, então um homem nesses casos é lógico que vai adorar a Deus. É isso que é a tese de Satanás. Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Por isso a nossa série de mensagens hoje fala sobre esse tema, as teses de Satanás. 3 teses que são levantadas, que o diabo coloca diante de Deus, e eu acredito que como acusador ele continua fazendo isso contra a sua vida e contra a minha vida. Ele está apresentando diante de Deus também, e ele não mudou a sua estratégia, e ele diz: viu o teu servo Denis lá? Então, eu queria ver se o Senhor tocasse a vida dele. Eu queria ver se o Senhor tocasse as finanças dele. Porque a minha tese é de que viu a irmã Maria, viu o irmão João, viu o irmão Marcos, o Joaquim. Se o Senhor tocar a saúde dele. Se o Senhor visitar a família dela. Se o Senhor tocar a história dele. Se o Senhor visitar a saúde dele. Aí o Senhor vai ver o que é que acontece. Aí não tem mais fé, não tem mais crente, não tem mais mão levantada, não tem mais dízimo e oferta, não tem mais entrega no altar, não tem mais nada, Senhor. Ele não mudou suas estratégias. Ele continua te acusando diante de Deus, como fez com Jó, para ver se o seu coração realmente é fiel à presença de Deus. E a primeira tese que Satanás faz é: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Satanás faz a proposta a Deus seguinte, Jó capítulo 1, versículo 11: estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e então ele amaldiçoará na tua face. A tese de Satanás é que ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. E na verdade, pode ser que ele esteja certo sobre a maioria de nós aqui essa noite. Pode ser que ele esteja certo sobre o nosso coração idólatra, porque Mamon ainda continua consumindo o nosso incenso. Jesus disse em Mateus capítulo 7 que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou vai adorar um e aborrecer o outro, ou vai aborrecer a um e adorar o outro. Não há como servir a 2 senhores. Não há como servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus dos tempos de Cristo, chamado e denominado como Deus das riquezas, o dinheiro. E esse Deus ainda continua roubando a nossa paz. Esse Deus ainda continua tirando a nossa sanidade. A maioria das brigas conjugais que eu atendo está relacionada diretamente ao problema financeiro. A maioria dos problemas familiares que eu conheço estão relacionados e têm sua origem, a sua raiz em problemas financeiros. Pessoas que se desviam da igreja e se desviam da palavra, muitas vezes são desviadas por propostas absurdas de ganho fácil, ilícito, e ainda acham que Deus tem que abençoar o que elas fazem. As pessoas vêm, se colocam diante do altar do Senhor, realiza tudo que não pode, tudo que é contrário à palavra, e ainda sai revoltado com Deus, porque Deus não abençoou o seu ilícito. Deus não abençoou a sua safadeza. Deus não colocou a mão sobre a sua canalice. Então a pessoa se acha no direito de dizer: Deus que nada, Deus não abençoa ninguém, Deus não olha para ninguém. Então a tese de Satanás pode ser que esteja muito útil contra a nossa vida hoje, principalmente nos dias do consumo e do capitalismo. Você é o que você tem, você é o que você compra, você é o que você veste, você é o carro que você anda. Será que é isso mesmo? Para você ter uma ideia, nós somos classificados cruelmente em sociedade A, B ou C. Quem está na A mora em condomínio fechado, quem está na B tem uma casa própria, quem está na C mora de aluguel e vive com menos de 2, 3 salários mínimos. É assim que funciona a classificação, cruel.
Quem diz que eu posso ter nota A, B ou C por causa da minha condição social? Porque para mim, no meu tempo de colégio, A era o melhor aluno, B era o mediano, C era o pior. E parece que continua sendo assim na sociedade. Classe alta, média e baixa. No sentido de estar em alta numa alta posição, média numa mediana e baixa numa inferior. Isso é cruel. E como é que se classifica a classe média, alta ou baixa? Não é se ele tem uma família feliz, não é se ele é um homem de caráter, não é se ele paga suas contas em dia, não é se ele é um homem decente ou se ela é uma mulher fiel ao seu esposo. Se classifica hoje na nossa sociedade entre alta, média e baixa, A, B e C, o patrimônio que tem, mesmo que esteja atolado em dívida até o pescoço, mesmo que esteja traindo a esposa, perdendo os filhos, cheirando uma carreira de cocaína, ainda é uma classe alta, porque tem casão, carrão e visita lugares que outras pessoas não podem visitar. O que é isso senão mamon? Que está consumindo a gente e fazendo a gente fazer as piores besteiras e ainda nos virando contra o próprio Deus. Irmãos, eu não permito que a minha família seja classificada entre A, B ou C. Esses dias eu fiquei numa crise muito grande, porque minha filha, nós fomos fazer uma viagem, chegou, trouxe um chaveirinho para todas as suas amigas. Levou lá na escola e entregou o chaveirinho. Uma delas falou assim para ela: nossa, você foi lá, você é rica, hein? Aí ela voltou em casa e falou assim: pai, minha amiga falou que a gente é rico. E agora, o que eu respondo para ela? Nem todo mundo vai lá, mas algumas pessoas vão lá. E agora, o que eu respondo? E Deus me deu a sabedoria. Eu falei: filha, deixa o papai explicar uma coisa para você. No nosso mundo as pessoas falam em rico e pobre, mas no mundo de Deus nós falamos em pessoas abençoadas e não abençoadas. Nós podemos dizer hoje que a nossa família é uma família nem rica e nem pobre, mas é uma família abençoada. Não existe classe A, classe B ou classe C. Existe uma classe abençoada. Uma classe que vê a provisão de Deus. Uma classe que ainda com pouco recurso é uma classe íntegra, honesta, decente, amorosa. Uma classe que ainda com muitos recursos, com muito dinheiro no bolso e na poupança, com muito patrimônio, pode ainda manter sua integridade, pode ainda servir a Deus com seu dinheiro, pode ainda honrar a Deus com sua vida no altar. Nós não podemos nos ceder ao mamon, porque a tese de Satanás é que quanto mais você tiver, menos você precisará de Deus. E a tese de Satanás é que quanto menos você tiver, menos Deus te ama. Você nunca satisfaz mamon. Nunca. Quanto mais você tiver, menos você precisa de Deus. Quanto menos você tiver, menos Deus se importa com você. Quando é que nós vamos satisfazer mamon, meus irmãos? Quando é? Nós vivemos esse tempo. As pessoas vêm à igreja para fazer barganhas, trocas, negociatas com Deus. Gente que cai na malha da negociação financeira com Deus. Gente que vai à frente e vai entregando o seu dízimo e sua oferta, não com gratidão, não com alegria. Obrigado, Senhor, pelos meus R$987. Obrigado, Senhor, pelos meus 1.200, pelos meus 10 mil reais. Não vem à frente. Ela vem à frente para dizer: Deus, aqui está 200, espero 400, hein? Deus não é fundo de juros. Deus não é agiota. Eu estive numa grande igreja no Brasil, muito famosa pelas negociatas e pelas barganhas financeiras. E fui visitá-la no período do meio-dia. Tinha quase 10 mil pessoas lá dentro, numa segunda-feira, meio-dia. E eu vi o pastor lá fazendo uma pregação. Antes da pregação vem um testemunho. E o testemunho é de um grande ex-jogador de futebol. E ele está lá, posicionado e dizendo que ele acabou de fazer uma grande venda de um terreno. R$800 mil à venda. E ele, pela fé, pegou R$800 mil. Não é 80, irmãos. Não é 800 reais, nem 8 mil reais. R$800 mil. Ele foi e levou naquele lugar que se chama lá, naquela igreja. E aí, ele disse que 6 meses depois, ele comprou um terreno por R$600 mil, que foi vendido alguns meses depois por R$3 milhões. Então ele contando aquilo, e eu olhava para a característica daquele povo: assalariado, desempregado, gente que vai à igreja na imaginação de que Deus vai trazer ascensão social a partir do seu dízimo ou da sua oferta. Deus não tem compromisso em nos colocar no condomínio fechado, irmãos. Deus não tem compromisso de fazer a gente andar de carro zero. Deus não tem compromisso de nos fazer morar em propriedade privada. Não tem compromisso nenhum com isso. Eu não posso dizer que eu sou mais feliz ou menos feliz por ter isso. Nós invertemos o evangelho porque o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça.
andou com jumento emprestado, usou um barco emprestado, dormia em lugares emprestados, e quando morreu foi parar num túmulo emprestado. Nem túmulo tinha. E nós classificamos pessoas pelo seu patrimônio e pelos seus bens. Isso não é evangelho, é mamão, irmãos. Se você tem entrado terça após terça nessa igreja, colocando o dedo no rosto de Deus, dizendo: Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar aquele carro, o Senhor tem que me dar aquela casa, o Senhor tem que me prosperar financeiramente, você está errado. Deus não tem nada disso. Fui velho, fui moço e já fui velho, e agora sou velho, e nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Esse é o compromisso de Deus do Salmo 37, 25. Ele não vai deixar você passar necessidade, mas Ele não tem compromisso nenhum com os nossos desejos mesquinhos. Embora eu creia que com o nosso trabalho, com o nosso esforço, a nossa administração e a nossa fé, a gente possa conquistar muitas coisas e ter uma vida muito, muito elevada em algumas áreas. Porém, isso não é o Evangelho. O Evangelho é a graça de Jesus que nos visita. Porque senão, irmãos, nós vamos continuar jogando ração para mamon, ração para mamon, ração para mamon. E ele vai se alimentando, ele vai se robustecendo, ele vai se fortalecendo, ele vai malhando o seu biotipo, e quando a gente menos perceber, ele já está nos dominando. Por isso, a minha palavra com você é: será que Satanás não tem uma tese verdadeira contra a sua vida, contra o meu coração? Qual foi o real motivo que te trouxe aqui a esse lugar essa noite? Ah, pastor, eu estou com um problema financeiro. Ótimo. Isso não é problema. Você veio buscar a Jesus porque você está com um problema financeiro. Tudo bem. Pastor, mas não falou que é pecado? Deixa eu contar uma coisa para você. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você sabe essa palavra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Primeiro, vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. É alívio. Você veio a esse lugar com uma sobrecarga, com um peso, com cansaço financeiro, com cansaço conjugal, com cansaço emocional. Há um peso sobre os seus ombros. E aqui você veio para encontrar alívio. Não nessa igreja, mas em Jesus. Alívio. Só que, irmãos, Jesus não tem só alívio. Jesus não tem só alívio. Você tem vindo terça após terça nesse lugar, mas Jesus não tem só alívio para a sua finança. Deus não tem apenas alívio para a sua emoção. Deus não tem apenas alívio para o seu problema conjugal. Não é só alívio. Deus tem descanso. Descanso para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aí já é compromisso. Está na hora de você sair do caminho de cansado e aliviado para vir para o caminho de comprometido e descansado. Não tem problema você vir buscar alívio, o problema é você ficar no alívio. Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. Isso é o nível da infantilidade. É o nível do mertiolate no joelhinho. Lembra quando nossos filhos caíam? E fazia aquele raladinho? Aí a gente passava o mertiolate, vai passar, vai passar. Esse é o nível do alívio. Está doendo, a gente sopra. Mas o nível da maturidade, a gente sabe que está doendo, mas a gente resiste, porque há um descanso. Vai curar, vai cicatrizar, Deus vai abençoar, eu vou vencer, Deus vai me cuidar. É diferente. Por isso essa noite o convite de Deus é você sair do nível da infantilidade, alívio, que é natural para todos que aqui chegaram pela primeira vez, e vir para o nível do comprometimento e da fase adulta, onde há descanso, onde eu não fico dependendo de um extrato para alimentar a minha fé, onde eu não fico dependendo de um elogio para alimentar a minha fé, onde eu não fico dependendo de um diagnóstico para mim crer em Deus. Eu apenas creio, confio, sei que Ele vai prover, sei que não vai me faltar, sei que eu sou um homem íntegro, sei que a descendência do justo não vai mendigar o pão. Isso é um nível da maturidade, e parece que Jó sabe muito bem disso, porque Satanás coloca o dedo na cara de Deus e fala: tira tudo que ele tem, que você vai ver. Na nossa vida, ou Satanás vai falar para o nosso coração: está vendo que você não tem? Deus não é fiel, porque o fulano nem teme a Deus, olha lá, trocou de carro. Meu irmão, que comparação é essa? Imbecil do nosso coração. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Que a gente tem que andar de carro zero. Jesus andou de jumentinho zero quilômetro, nunca tinha sido montado. Ele pediu um 0 quilômetro lá para os discípulos, não sei porquê, preciso estudar. Mas não era dele, era emprestado. E está aí você também, de carrão, mas não é teu também, é emprestado, é do banco. Amigo meu comprou um carrão, massa, lindo. Rapaz, nossa, que avanço, hein? Que legal, carro bonito. E aí, gostou dele? Eu falei: gostei, pastor, eu só não gostei muito do banco.
Eu falei, por quê? Desconfortável? Ele falou, não, se atrasar 3 parcelas já quer tomar. Ah, meu Deus, esse mundo de aparência, de Facebook, esse mundo de mamon, que coloca a gente nas roupas, nos trajes, nos celulares. Quando a pessoa tira um celular do bolso, fala, opa, esse aí é diferenciado. Quando ele consulta um reloginho diferente, esse é diferenciado. Quando ele aperta o alarme do carro, todo mundo dá uma olhadinha, que carro que ele é? Irmãos, a coisa mais confortável para pastor é ir pregar nas igrejas diferentes. Você sai da igreja, tá mandado, não sei o que, tá. Aí todo mundo fica vendo que carro que o pastor vai entrar. Dá vontade de ir a pé. Vim a pé, irmãos, vim de circular, é assim que a gente anda, entendeu? Deus dá circular, entendeu? Eu andei muito de circular, hoje ando de carro, está tudo certo. E se tirar o carro e andar a pé, nós vamos andar de novo, minha esposa sabe disso. A gente já passou por isso. Agora, eu não classifico a minha vida como melhor ou pior diante de Mamon, porque Mamon nunca se sacia, nunca se sacia. Saia desse padrão, porque não é o que você tem, é o que você é em Deus. E se você é filho de Deus, você tem tudo e você tem a herança dele, amém? É isso. Segunda tese de Satanás: ninguém ama mais a Deus do que a família. Olha o que o diabo fala a respeito da família de Jó. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas, ô Jó, estavam lá no banquete, lá comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, Jó. E eu fui o único que escapou para te contar. A sua família é o bem mais precioso que você tem, certo? Quase certo. Porque o bem mais precioso que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o bem, do qual dele decorre todas as demais bênçãos. Todas as demais bênçãos. E então Satanás tem uma tese: toca a família dele que você vai ver que ele vai te blasfemar. Será que a nossa fé permaneceria se fosse levado um ente querido nosso? A gente não é capaz de negar as amizades do mundo que está levando a gente para a bebedeira, para a bagunça, para a vida distante de Deus, para o descasamento, para o divórcio. A gente não é capaz de negar amigos totalmente descrentes. A gente não é capaz de sair do círculo social nosso, porque agora a gente está indo na igreja. Ah, pastor, eu até gosto de ir na igreja, mas sabe o que é, né? Meus amigos são a minha família, entendeu? Eu tenho medo de ir na igreja, depois ficar sozinho, e a churrascada, e a balada, e se eu ficar solteira? Tem gente que não consegue lidar com a solidão, ou não é nem solidão, com a solitude. Não consegue lidar com um momento sem relacionamento. Tem gente que não consegue abrir mão dos seus melhores amigos para servir a Jesus em vida, que estão levando ele para a bancarrota, para a falência, para uma mentalidade perniciosa, contaminadora, totalmente incoerente com o evangelho. Ah não, são meus amigos, isso aqui é parça, né? É nós na fita, desde pequeno, tal, é nós na favela, aquela coisa toda. Mas, cara, se você não é capaz de abrir mão dos seus amigos que estão vivos para servir a Deus, quanto mais você serviria a Deus se houvesse uma tragédia na sua casa? E Deus pergunta: você vai ser fiel comigo mesmo? Você ficaria fiel comigo se você perdesse um ente querido? Você não ficou fiel se perdeu um amigo que falou para você: está indo na igreja? Não conta mais comigo, não conta mais com o meu dinheiro, não conta mais com a minha casa. Você teria coragem de continuar servindo a Deus, mesmo se a sua família virasse as costas para você? Irmãos, eu vejo uma coisa absurda, que eu só vejo no Islã, no Oriente Médio, aqui em Sertanópolis. Não é possível que a gente veja isso no século 21, esse nível de boçalidade, não é? É boçal, né? É um termo bonito para falar idiota. Esse nível de idiotice. Não é possível que tenha hoje no século 21 na nossa cidade. O camarada veio para a igreja, ele veio para a célula dos adolescentes, ele veio na quarta-feira, ele veio a segunda quarta-feira, ele veio a terceira quarta-feira, e a mãe dele, de uma outra religião, chegou e falou assim para ele: eu preferia meu filho com 1 litro de uísque na mão do que com uma Bíblia embaixo do braço. Como é que alguém faz isso, meus irmãos? Como é que alguém em sã consciência faz isso? Isso não é exceção, gente. A outra pessoa que eu aconselhei, que eu atendi aqui: pastor, meu pai falou que se eu me batizar na igreja, nunca mais eu piso na casa dele. Mas sua vida vai melhorar? Você está salvando seu casamento? Você está mudando seus hábitos? O cara abandonou o vício, o cara abandonou a prostituição, o cara abandonou o adultério, quer andar com Jesus, e a família dele fala: se você entrar na igreja de crente, eu nunca mais te reconheço como filho. Como é que é isso? Isso é Islã, irmãos, isso não é nem cristianismo.
Algumas pessoas chamam isso de religião, mas para mim isso em Sertanópolis é islamismo travestido de religião cristã. Esse nível de intolerância e que às vezes a gente assusta. A minha pergunta para você: se a sua família virar contra você, você vai continuar fiel a Jesus? Você vai continuar seguindo a Ele? Você vai decidir por se comprometer com Ele? Porque Jesus fala que Ele não veio para trazer paz à terra, Ele veio trazer a espada, colocar filho contra pai, pai contra filho. Quando que isso acontece? Quando você decide andar com Jesus. Quando você vai na festa familiar e todo mundo coloca a cachaçada e você fala: agora eu não bebo mais. Esse cara já não compensa mais no nosso meio. Você ficaria fiel, mesmo se zombar de você na universidade, mesmo se zombar de você no seu trabalho, mesmo se zombar de você na sua família, você permaneceria fiel? É a pergunta que Satanás faz a Deus. Jó não ficaria fiel se ele perdesse aquilo que ele mais ama, que é a sua família. Você ficaria fiel? É uma tese de Satanás contra você. E como é que Jó responde? Como é que ele responde? Bom, Jó perdeu tudo que ele tinha, os camelos, os bois, você já conhece a história, já falamos várias terças-feiras. Jó perdeu todos os seus filhos, eram 10, 7 meninos e 3 meninas. Foram todos embora também, morreu todos, não sobrou nenhum. Perdeu todos os seus bens, foi à falência de um dia para o outro, deu uma bancarrota financeira nele e ainda perdeu toda a sua família e ficou sozinho. E aí, como é que Jó responde? E aí, Jó, agora é a hora, né? Agora é a hora de levantar o punho contra Deus e falar: Deus, o Senhor é um miserável. O que você está fazendo comigo? Mas olha o que Jó responde em Jó capítulo 1, versículo 20. Ao ouvir toda a tragédia, Jó se levanta, rasga o manto, rapa a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem de nada culpou a Deus. Isso para mim é exemplo. Irmãos, por muito menos a gente está se revoltando. Por muito menos a gente está postando no Facebook, se sentindo magoada. Por muito menos, se sentindo decepcionada, triste, se sentindo abandonado. Irmãos, Jó perdeu tudo e colocou no Facebook: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus! Se tivesse Facebook, Instagram, naquela época, estaria todo espalhado. O homem mais rico do mundo fale. Bill Gates entra à falência. E no dia seguinte posta no Facebook: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. É isso. É isso. Por muito menos, nós estamos fazendo uma dramatização a respeito da nossa vida. Por muito, muito, muito menos. É uma coisa que deu errado em casa. É uma coisa que a gente, irrisória, sem sentido. Tem gente que está revoltada com Deus porque o cachorro ficou doente. Tem gente que está revoltada com Deus porque chegou uma multa. Meu Deus, eu sou tão justo, eu ando tão certinho, sempre respeito o meu limite de velocidade, esse mês. Tem gente revoltada com Deus porque coisas irrisórias. Jó perdeu tudo e falou: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E a última tese de Satanás, qual será que é? Lembra? Primeira, toca tudo que ele tem, patrimônio, mamon, dinheiro. Toca a sua família, que é o bem que ele mais ama, relacionamento é que sustenta o ser humano. Agora terceiro, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, do que a própria pele. Olha o que o diabo fala para Deus. Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, não há ninguém como ele. Versículo de número 4. Pele por pele, respondeu Satanás. Olha lá, ó. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a mão e fere sua carne e seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Queridos, preste bem atenção o que vai acontecer aqui. Jó começa a ter bolhas no seu corpo. Diz a Bíblia que os amigos não conseguiam chegar perto dele de tanto que ele fedia. Ele estava tão deformado que as crianças passavam e viam ele um espantalho, um sinônimo de terror. Isso está na Bíblia. As crianças não se aproximavam dele, os outros riam dele. E aí sobrou uma megera, uma mulher que disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Vai continuar conservando sua integridade, vai continuar conservando a sua vida até quando, meu filho? Acorda! Ei, amaldiçoa Deus, esse Deus não presta para nada, você serviu a vida inteira e ele é irreal. Amaldiçoa seu Deus e morre. Queridos, é o que sobrou da tese de Satanás. É o que sobrou para falar: ninguém ama mais a Deus que a sua própria pele. E aí, como é que a gente entra aqui agora? Como é que a gente faz aqui agora? É a nossa pele, o nosso eu, o nosso ego, o nosso ser, o nosso individualismo, quem eu sou, quem eu posso, aquilo que eu tenho. E aí, como é que faz quando Deus toca? Quando Deus toca até mesmo a sua idoneidade.
Quando Satanás toca a sua idoneidade, você não fez, você não praticou, e começaram a te caluniar e te ofender, como é que você reage? Porque nesse caso tocou a pele de Jó. E quando toca o nosso caráter? E quando levantam blasfêmias contra nós? E quando levantam calúnias contra nós? O que a gente faz? A gente faz um vídeo, a gente faz um texto, a gente dispara nos nossos contatos, é assim que a gente reage? Jó não reagiu contra Deus. Jó aguardou em silêncio o seu sofrimento, e ele disse para sua mulher: o que é isso, mulher? A minha última resposta é essa: você fala como uma louca. Você lembra o canto que a gente cantou aqui? Como fala tua louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Nas 2 ou 3 teses, Jó não pecou. E você? Essas teses são verdadeiras contra você? Você ama mais o dinheiro do que a Deus? Você ama mais seus relacionamentos e a idolatria pessoal que você tem perto de você do que a Jesus? Você ama mais a você mesmo do que a Deus? Quem é você? Onde você está? Jó destruiu todas as armadilhas de tese de Satanás. Tudo ele destruiu com a sua resposta. Tudo. E você, vai destruir hoje? Vai destruir hoje com a sua fé? Vai sair daqui mais fortalecido? Vai voltar terça que vem? Vai voltar domingo que vem? Vai voltar na outra terça? Vai começar uma nova campanha? Ou vai desistir? Ou vai parar? Ou vai dizer que Deus não é fiel? Ou a gente vai aprender com Jó? Ou a gente vai sucumbir? Onde nós estaremos aqui essa noite? Porque há um benefício em manter a nossa fé. Olha o que acontece com Jó, o resultado de manter a sua integridade. Jó 42:10, lá no finalzinho de tudo. Depois que Jó orou para os seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Mantenha a sua fé e você vai ver a recompensa vinda de Deus. Mantenha a sua integridade. Não negocie aquilo que você começou no altar de Deus. Não abra mão do passo que você deu. Não abra mão da trajetória que você iniciou. Não abra mão do caminho que você abriu. Por favor, não pare. Não é hora de caminhar. Tudo isso acontece em Jó capítulo 1 e 2. Mas é só em Jó 42 que a resposta vem. Talvez você chegou na 7ª semana de campanha e falou: minha resposta não veio. Não pare aqui. Talvez você chegou à 8ª semana, talvez você está aqui há 1 ano e dizendo: você chega, para mim chega. Não pare aqui. Jó esteve 40 capítulos esperando o seu milagre, e quando ele chegou de fato. Não é o que o homem faz, não é o que você faz, não é o que o pastor faz, não são medidas paliativas, não são medidas momentâneas. Quando Deus vem, Ele faz, e faz de verdade. Deus dobrou tudo, dobrou todo o seu patrimônio, todas as suas coisas, para dizer: está vendo, Jó? Há uma recompensa em permanecer fiel. Não faça troca comigo, Jó. E Deus está falando isso para você: não faça troca comigo. Mantenha a sua fidelidade, que eu vou manter a minha fidelidade contigo. E há um texto interessante aqui. Quantos filhos Jó tinha antes de eles morrerem? 7 filhos e 3 filhas. Olha lá. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Espera aí, Deus não deu tudo em dobro? Deus não deu tudo em dobro? E por que Ele deu? Não seria 14 filhos e 6 filhas? Não deveria ser assim? É porque filho, quando morre, não deixa de existir. Quando a gente perde um ente querido, ele não acaba. E então Deus diz: eu vou te devolver em dobro, porque esses 10 que foram ainda estão diante de mim, mas eu vou te dar 10 novos. E talvez você tenha perdido tantas coisas na sua vida. Talvez tenha perdido até filhos, pessoas queridas e importantes para você. Mas Deus te cercou de filhos e filhas. Deus te cercou de bênçãos aqui nessa terra para dizer para você: eis aqui o meu dobro, eis aqui a minha recompensa para você, permaneça fiel. Essa é a minha palavra de consolo para você, que passa pelo vale do luto e da sombra da morte. Não culpe ninguém, não se culpe. Veja que o dobro de Deus vai chegar aqui em você, agora, com tantos outros filhos e filhas que Ele vai colocar diante dos seus olhos. Vamos ficar em pé? Quero convidar a nossa equipe de louvor a vir aqui. E eu quero convidar você hoje a esse texto, Tiago capítulo 4, versículo 7. Cada tese de Satanás, nós vamos destruir. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 4. O diabo chegou até Jesus e falou: você não é o Filho de Deus? Jesus disse: está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Se dobre diante de mim, eu vou te dar tudo. Está escrito, só a Deus adorarás. Pula daqui de cima, que os anjos vão vir te buscar. E Jesus diz: está escrito, não tentarás o teu Deus. Ou seja, para cada uma das teses de Satanás, 3 teses
Jesus destrói cada uma delas. Cada uma delas. Jó destrói cada uma das 3 teses. Hoje é seu dia. Hoje é o seu dia de destruir as teses de Satanás. O que é que ele tem colocado contra a sua vida? É o seu passado? É o rótulo que a família colocou contra você? O viciado, o drogado, o cheirador, o desempregado, o preguiçoso, a vida fácil, a mulher faladora, a insensata, a mentirosa, a enganadora, a preguiçosa, a feia. Qual é o rótulo que o mundo colocou contra você? Quais são as teses que Satanás tem construído contra a sua vida e contra a sua história, dizendo: o falido, nunca vai ser feliz, descasado, vai casar mais uma vez, nunca vai se casar. O que é que a Satanás está colocando como tese contra a sua vida? O que não pode, o que não vai chegar, o que vai ficar desempregado, o que não tem sucesso, o que é burro, o que não vale nada. Quais são as teses de Satanás contra a sua vida hoje? O mentiroso, o enganador. Quais são as teses de Satanás contra você? Hoje eu quero convidar você a derrubar cada uma delas em nome de Jesus, amém? Vamos fazer isso junto? Essa canção é linda que diz: muralhas vão cair. E as muralhas nós vamos chamar de teses. E eu quero convidar você, enquanto cantamos essa canção, que você que quer derrubar algumas teses de Satanás contra a sua vida, contra a sua história, contra as suas propriedades, contra as suas finanças, contra a sua saúde, teses que têm sido levantadas para dizer que você não vai à frente. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos cantar com fé. E essas barreiras vão cair em nome de Jesus. Você vai se ver livre disso, dessas amarras. E eu quero convidar, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente. Eu quero clamar ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor pela sua vida. Vamos fazer isso? Vamos chamar a presença de Deus? Vamos juntos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante do Seu altar. E nós vamos declarar isso essa noite. E quando declararmos, Pai, que haja um som espiritual no mundo espiritual, de destruição das muralhas, talvez nós não vejamos, mas poderemos pela fé contemplar isso. Pelos nossos olhos espirituais nós vamos ver as barreiras caindo, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos emocionais, na nossa vida espiritual, na nossa fé tímida e atrofiada. Nós vamos ver, Pai, o milagre do Senhor, o milagre do Senhor, o milagre do Senhor. Enquanto viermos aqui batalhar, que o Senhor estenda a tua mão e faça um milagre, em nome de Jesus. Hoje é um bom momento para você começar a sua campanha também. E se você quer começar, vem à frente com essas pessoas que vão participar desse apelo. Vai começar a sua campanha, venha junto. Nós vamos orar todos juntos pelas muralhas que vão cair em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Então se você quer, vem à frente. E se você vai começar a sua campanha, pega o seu cartãozinho aqui ou na saída. Vamos dizer isso: somos filhos de Deus. Vamos declarar. As palmas. Senhor, nós estamos nesse lugar e em uma só voz vamos cantar isso. Nós vamos declarar isso essa noite, Senhor. Como povo de Deus, as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Pode vir à frente você. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Vamos dizer isso? Muralhas tentam nos separar, cada muralha, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Vamos dizer que Deus é bom, cantamos, assim como Jó. Tu és bom, que os céus se enchem com nosso louvor. Mais palmas a Jesus. Cantamos, Oh Deus, Tu és bom, nós estamos nessa esfera espiritual de que as muralhas vão cair nesse lugar. E nós confiamos nisso, Senhor, como povo que se arregimenta das armas espirituais. Nós não vamos lutar contra patrões, contra carne ou contra sangue, contra casais, contra pessoas. Senhor, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vai se dissipar. Elas ruirão. Vamos cantar isso? Cantamos bom. Só o Senhor é bom, Jesus. Que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom,
Tu és bom, que os céus se encham com nossos louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Agora chegou o momento. Vem mais pra frente, por favor. Vem mais aqui pertinho. Nós vamos declarar junto que as muralhas vão cair. Qual é a muralha que você está vivendo? Qual é a barreira que você está enfrentando? Em nome de Jesus, você que veio à frente, pela fé você está dando um passo contra essas muralhas. E nós estamos pela fé vendo elas ruírem, os inimigos e os gigantes contra a sua vida. E você que nos assiste pela internet, gostaria de estar aqui à frente. Pela fé suas muralhas vão cair também. E nós vamos declarar juntos aqui: muralhas vão cair, muralhas vão cair. O medo, o pânico, a depressão, a angústia, a falência, a tristeza, o abandono, a rejeição, tudo isso vai cair essa noite em nome de Jesus. Você vai sair daqui renovado e renovado. E nós vamos cantar isso: muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Vamos dizer juntos? Muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Faz assim com as suas mãos, assim, ó. Muralhas vão cair agora. Todas elas, vão cair, em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Mais forte, vamos declarar isso ao mundo espiritual. Muralhas vão cair, muralhas, muralhas vão cair. Todas as muralhas, todas as muralhas, como igreja nós pisamos. Muralhas nós vamos no nome de Jesus. Nós vamos no nome de Jesus. Nome de Jesus, muralhas. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Em nome de Jesus, cada uma das muralhas que estão prendendo o seu povo, caiam por terra agora. O povo que declara: cantamos, cantamos o nome de Jesus, o nome poderoso. Bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Caiam por terra os inimigos de Deus. Caiam por terra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Tu és Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós estamos diante da Sua presença declarando que as muralhas estão caindo. Muralhas de vícios estão caindo nessa noite em nome de Jesus. Agora, todo vício que está instalado nessa vida, todo vício do consumo, todo vício da compra, todo vício do uso desmedido do cartão de crédito, caia por terra agora em nome de Jesus. Essa pessoa está liberta de mamão, liberta de mamão, liberta de mamão. Todo vício contra as drogas, todo vício relacionado a entorpecentes, caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor vai colocar nojo a próxima carreira, essa pessoa vai passar mal, ela não vai conseguir nunca mais, ela está liberta desse vício. Ó Deus, nós representamos pessoas que estão no vício das drogas, do entorpecente. Deus, coloca agora contra esses teus filhos, contra os seus filhos, tudo aquilo, Pai, que tem feito mal contra eles agora, caia por terra. O vício da bebida, nós colocamos contra os teus filhos agora. Esse vício não é mais a favor deles, é contra eles. Eles não vão conseguir mais, ó Deus, ingerir bebida alcoólica, que está destruindo o seu patrimônio, destruindo a sua família. Deus, as muralhas da depressão, as muralhas da rejeição, as muralhas dos traumas emocionais que tem prendido essa pessoa ao seu passado, que tem, ó Deus, trazido tristeza, muralhas do rancor, do ódio, da raiva, do ressentimento, caiam por terra em nome de Jesus. Ó Deus, as muralhas do medo, do pânico, da síndrome do pânico, caiam por terra em nome de Jesus. As muralhas do adultério, do descasamento, do divórcio, da mentira conjugal, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, a mentira da prostituição, a mentira das baladas, a mentira da vida fácil, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra essa noite, Pai.
a vida miserável, a vida, ó Deus, longe de Ti, a fé fajuta, a fé fria e frouxa, caia por terra em nome de Jesus. Todo mal caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Nós agora colocamos o inimigo em retirada dessas vidas, dessas casas. Toda muralha de agressão verbal, toda muralha de agressão física, caia por terra em nome de Jesus. Toda muralha de insegurança, toda muralha de insegurança conjugal, caia por terra em nome de Jesus. Aqui nós cantamos que o Senhor é bom e que o diabo já está derrotado. Deus é bom e o inimigo já está derrotado. Ele já está debaixo dos pés do nosso Salvador. E em breve, esse Salvador esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E hoje começa a trajetória de derrota do diabo na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. Nossa vida vai ser diferente, nossa história vai ser diferente. Nós agora profetizamos que nessa casa não tem briga, não tem contenda. Essas muralhas já caíram essa noite em nome de Jesus. As muralhas da insensatez, as muralhas da insensatez, da falta de sabedoria dentro do lar, das esposas, dos maridos, caia por terra. As muralhas da rebeldia dos filhos, filhos rebeldes, filhos que não atendem aos seus pais, pais que não relacionam com seus filhos, caia por terra em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. As muralhas da enfermidade que não é conhecida, a enfermidade que não é diagnosticada, a enfermidade incurável, caia por terra agora em nome de Jesus. A cura chega nesse lugar e nós vamos ouvir testemunhos de que hoje as muralhas caíram em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh. Já caíram, vamos dizer isso, já caíram. Muralhas já caíram, muralhas já caíram, oh, oh. Agora já aconteceu, muralhas já caíram, muralhas já caíram, muralhas já caíram, oh, oh, oh. E então muralhas já caíram. A última vez, para dizermos que Ele é bom, cantamos. Muralhas já caíram, muralhas já caíram, oh, oh, oh. Cantamos bom, Tu és bom, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, te louvamos, aleluia, aleluia. Tu és Senhor, cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. E se você crê que as muralhas caíram, você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Deus abençoe e que seja uma semana de muralhas caídas, destruídas na sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana, vão na fé em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh.